Glória a Deus, que honra, que privilégio poder compartilhar a palavra nesse dia tão especial, não é mesmo? Como eu até pedi pro meu marido fazer isso, que eu falei, amor, não é um pouco estranho eu ministrar no Dia dos Pais? Porque você é pai, você... Tipo aquela coisa, né? As esposas entendem, né? A gente brinca que o homem é o cabeça, a mulher é o pescoço, que a gente quer ficar mexendo a cabeça, né? Quer controlar as coisas. Mas ele falou pra mim, trouxe pra mim, né? Que algo que eu precisava derramar nessa manhã, algo que o Senhor tratou comigo durante esses 10 anos, né, conhecendo a Cristo, prosseguindo em conhecê-lo, eu creio que hoje é uma manhã de cura, hoje é uma manhã de liberdade, hoje é uma manhã de ressignificarmos essa palavra, paternidade. Né? Não poderíamos passar dessa data, né, sem falar sobre esse assunto, porque, na verdade, a paternidade, ela constrói o nosso fundamento de caráter. A forma como a gente vai prosseguir aqui na Terra. Para pensar a marca que o seu pai... Agora a gente vai falar sobre o pai terreno. As marcas que eles trouxeram em nós. E, de fato, eu quero te trazer para um lugar de reflexão, porque talvez essas marcas não foram marcas boas. Talvez essas marcas foram marcas que machucaram, trouxeram dor, trouxeram feridas, que talvez hoje você, mesmo adulto, mesmo com tamanha idade, sabedoria, você ainda pode estar carregando. Então, por isso que eu creio que hoje é uma manhã onde nós vamos abrir talvez uma ferida, mas vamos tratá-la e curá-la para a honra e glória de Deus, amém? Porque o Senhor, Ele vem, e para pensar nisso, olha que lindo. Jesus veio na terra apresentando para nós uma faceta de Deus que antes não era conhecida. Deus era conhecido como o El Shaddai, Jeová Jireh, muitas facetas, o Deus dos exércitos, como muito se falava no Antigo Testamento. Mas Jesus chega para nós mostrando que Deus é Abba. Abba significa paizinho, não é nem só pai. É um lugar de intimidade daquele que te criou, que te fez, que desejou que você estivesse aqui na terra de uma forma profunda. E de novo, talvez você não teve isso na sua paternidade terrena. E isso te, de certa forma, transforma, te dói, te machuca. Eu tenho dados para vocês, para a gente entender nessa manhã, o que é falta da presença paterna ou um estímulo excessivo de raiva, dor, sofrimento pode causar num ser humano. Eu quero ler para vocês porque são dados psicológicos. Primeira coisa, a gente pode ter dificuldade de estabelecer vínculos afetivos e de confiança nas pessoas, se nós não temos uma presença paterna bem estabelecida. Quem não teve um pai presente, dificilmente confia em alguém. Dificilmente tem relacionamentos saudáveis. Uma pessoa que não teve um pai presente, um pai com a presença fundamentada, provavelmente tem baixa autoestima e não tem uma identidade formada de fato. Porque o pai é responsável por dizer quem você é, para onde você vai, o porquê você está aqui. Provavelmente você tem dificuldade em reconhecer limites ou seguir regras. Porque também sabemos que a voz do pai, eu brinco sempre, quando a Luma não quer me obedecer, eu falo para ela assim, eu vou chamar o seu pai. Acabou. O pai, ele estabelece limites que todo ser humano precisa. Deus, como um bom pai, ele nos mostra até onde devemos ir, até onde devemos prosseguir, debaixo de bênção, sem dano. Uma pessoa que não teve o seu pai terreno presente, provavelmente ela tem uma tendência a ter comportamentos de risco. Uso de drogas, álcool,
Você quer viver uma vida no limite? Por muitos motivos. Talvez para sanar a sua dor. Talvez para, ser... Tinha uma expressão antigamente que é um rebelde sem causa. Mas nós sabemos que tem muita causa por isso. Você só quer preencher um vazio dentro de você que deveria ser preenchido pelo seu pai terreno mesmo. O ser humano, ele precisa, de uma forma saudável, receber influência da mãe, mas do pai, principalmente. Provavelmente, os problemas de identificação sexual venham de uma falta de afirmação paterna, uma falta de inspiração e presença que faz com que o homem e a mulher tenham essa falta. Eu mesma passei por isso durante muito tempo. Eu vou contar um pouquinho para minha história para vocês, mas meu pai faleceu, eu tinha 13 anos de idade, eu era só uma adolescente, aprendendo sobre a vida. E esse buraco que foi aberto no meu coração fez com que eu tentasse preencher um vazio de homens buscando em outros. O vazio que o meu pai, que infelizmente não pôde estar ali presente, não porque ele não queria, mas porque ele foi arrancado, e eu até estava brincando com eles, foi um arrancamento na minha vida, eu inventei essa palavra para mim, porque foi de fato um arrancamento. Isso trouxe marcas onde eu tentava preencher em mim uma falta que eu não tinha. A identificação sexual também de gênero. Então a gente pode olhar para isso. Uma outra coisa que a falta paterna faz é prejuízos na vida escolar, dificuldade, de construir relacionamentos de confiança, como eu já disse. Problemas de autoestima, insegurança. Você consegue entender o tamanho da problemática? Que é só o fato de não só não termos fisicamente um pai, mas nós temos visto também muitos pais omissos. Muitos pais em casa, e eu vou agora atacar uma coisa que eu tenho ficado muito irritada, que é celular. A gente tá no mesmo lugar, mas não estamos de verdade, porque estamos sempre distraídos com outras coisas. Ou, às vezes, são até motivos legítimos. Buscar trabalho. Não, um pai, ele tem, uma posição de provisão em casa. Mas, às vezes, tanto se trabalha, tanto se não está, que o filho vai sentir a falta. E é como se quase não tivesse um pai presente. Você entende o tamanho da problemática? Então, é por isso que hoje a gente quer falar um pouquinho sobre os princípios que o nosso Pai Celestial tem para derramar sobre nós, afirmarmos sobre nós, para mim, para você, para que não hajam faltas, porque, de fato, se formos olhar e pautar as nossas vidas apenas na paternidade terrena que foi nos dada, a gente vai olhar para uma paternidade imperfeita. Convenhamos, seu pai talvez foi o melhor pai do mundo. Isso pode ter acontecido também. Eu vejo, por exemplo, na família do meu marido. O meu sogro, ele é um homem que se esforça muito como pai. Mas como homem terreno, ele é imperfeito. Ele vai falhar. Hoje, você como pai, você pode olhar para você e perceber que existem falhas que você comete. Mas que maravilhoso é podermos hoje celebrar também o Dia dos Pais e olhar para o nosso Deus, o Pai, o Abba, o Paizinho, que Jesus pôde revelar para nós e podermos olhar para Ele com perfeição, com amparo. Salmos 27:10 fala: ainda que o meu pai e a minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Eu não sei se você já olhou para esse texto e precisou recorrer a ele de uma forma profunda. Eu sim. Como eu olhei para esse texto e eu falei: o meu abandono foi um abandono
vamos dizer assim, sem desejo, mas esse era o sentimento que eu tinha. Eu me senti abandonado. Talvez você foi de verdade abandonado. E aqui existe um respaldo que o Senhor, Ele não nos deixa. O Senhor nos faz presente aqui e agora. Números 23:19 fala: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não faria? Ou falaria e não o confirmaria? O que isso significa? Deus é um Deus fiel. Deus é um Pai fiel. Se Ele fala, acontece. Se Ele diz que Ele é presente, Ele é. Se Ele diz que Ele é bom, Ele é. Se Ele diz que Ele é amoroso, Ele é. Ele não mente, Ele não falha, Ele não muda. Assim como os nossos pais terrenos fazem. E são. Porque lembra de novo, eles são imperfeitos. Mas quando a gente voltar os nossos olhos, e essa é a intenção dessa mensagem nessa manhã, queridos. Por isso eu oro para que você abra o seu coração. Para que a gente tire os nossos olhos de pautarmos o nosso relacionamento com Deus da mesma forma como a gente correlaciona o relacionamento com o nosso Pai terreno. E... Perdão. Talvez isso seja muito intrínseco. Talvez você nem perceba que o seu relacionamento com Deus seja um relacionamento equiparado com o seu Pai terreno. Por isso hoje a gente vai realmente pedir para que o poder do Espírito Santo venha sondar os nossos corações e verificar. E moldar e falar conosco. Porque Ele quer nos curar, amém? Tiago 1,17 fala, e eu amo esse texto. Toda boa dádiva. Fala comigo, toda boa dádiva. E todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Deus não muda. Deus não muda. Ele não varia. Ele não tem um temperamento de hoje eu estou estressado, hoje eu estou frustrado, hoje eu vou te castigar, te colocar de castigo, como que os pais terrenos fazem. Deus não é assim. Toda boa dádiva vem dele. Tudo que é maravilhoso vem dele. O que eu gosto de falar, e eu estava até falando com a nossa irmã visitante hoje, Deus, Ele não perde oportunidades. Ele não perde oportunidades, amém? E hoje a gente vai olhar para uma história que é um pouco interessante a gente lembrar de Abraão, que foi chamado de pai de multidões. Mas a gente vai olhar para um momento da vida dele que ele foi imperfeito. Ele não soube lidar com os acontecimentos na sua vida, assim como os nossos pais. E houveram falhas. Mas a gente vai ver que Deus estava presente o tempo todo. Deus estava ali se apresentando com o seu caráter. E nós vamos ver facetas do poder de Deus operando. Você está comigo? Abra essa Bíblia comigo lá em Gênesis, capítulo 21, no verso 8. Eu oro para que isso já esteja mexendo com seu coração, preparando e impelindo você. Gênesis 21, a partir do verso 8. E que o Senhor já esteja falando propriamente ao seu coração. Qual o contexto dessa passagem? A gente viu Deus falando com Abrão, né, e Sarai, que eles seriam pais, mesmo com tamanha idade, mesmo na velhice. Havia uma promessa.
Fala comigo, promessa. Deus tinha uma promessa para esse casal. Porém, Deus foi claro em dizer como seria essa promessa. A promessa era que eles haveriam de ter um filho. Um herdeiro legítimo. E Deus foi muito claro em Gênesis 18 em dizer que esse filho seria de Abrão e Sarai. Deles dois. Porém, todavia, no entanto, eles eram o quê? Imperfeitos. Fala comigo, imperfeitos. E eles quiseram dar um jeitinho. Sabe quando Deus fala com você uma coisa? Aí você fala, deixa eu tentar resolver para Deus. Só eu já quis fazer isso, né? Vocês não. Vocês são santificados. Deixa eu te falar algo. Deus falou com eles que eles haveriam de ter um filho. Porém, havia se passado já 11 anos. E a promessa não tinha se cumprido ainda. E aí o que aconteceu? Sarai teve uma brilhante ideia. Ela virou pro marido dela, como eu falei. As mulheres que gostam de controlar o cabeça. Falou assim, Abrão, toma a serva. Pega a serva e vamos ter filhos através dela. Culturalmente falando, isso era lícito. O que é muito estranho para nós hoje em dia, mas isso, no contexto histórico, era lícito. Porém, lembra, Deus tinha falado que a promessa, que era o filho, viria dos dois. Não de uma serva. Não de um jeitinho que eles iam dar. Só que para pensar, já tinha passado 11 anos. Eles já estavam Deus, o tempo está passando, a gente está ficando cada vez mais velhos. É quase, Deus, tô achando que não vai dar certo. E aí, ele toma a serva Agar, ela engravida, ela tem um filho chamado Ismael. E aí o que acontece? A serva, ela passa a esnobar a sua líder, a sua senhora. Isso, obrigada, uma palavra melhor. E Sarai fica o quê? Chateada. É aquele momento que ela faz a coisa errada e fica chateada. E o que ela faz? Joga para Abrão. Fala, resolve isso aí. Engraçado, né, gente, mulheres. Vamos fazer um culto de mulheres. A gente precisa de ajuda. Esse é o contexto. E agora, a gente vai para Gênesis 21, 8. Aqui, vamos lá, lembra a timeline? Tinha passado 11 anos. Agar engravida. Ismael nasce. Depois, passa-se. Aí, se você é bom de conta, acho que 13 anos. Isaac vem. Acho que é isso, 13 ou 12. Não fiz os cálculos, estou jogando aqui. E agora a gente vem para Gênesis 21, 8, ok? Fica comigo. Faz sentido aqui? A gente trouxe um contexto. Gênesis 21, 8. O menino cresceu e foi desmamado. A gente está falando de Isaac aqui. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho de Agar, a egípcia, que dera a Abraão, estava rindo de Isaac. E disse a Abraão, Sara falando, livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro do meu filho Isaac. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando no deserto de Berseba. Verso 15. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou, não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Verso 17, Deus ouviu o choro do menino. E o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse, o que lhe aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar. Lá onde você deixou, levante o menino, tome pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu-lhe os olhos e ela viu uma fonte.
Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino. Fala de novo isso comigo. Deus estava com o menino. Não, gente, a gente pode fazer melhor. Deus estava com o menino. Yes. Ele cresceu, viveu no deserto, tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. A gente está entendendo o cenário? Ismael nasce. Agora eu te faço uma pergunta. Foi culpa de Ismael? Ele quis nascer no meio dessa situação? Não. A questão que acontece, e eu não... Gente, em nome de Jesus, eu não quero trazer condenação e nem repreensão sobre o acontecimento bíblico, mas eu quero que você traga isso para a sua vida. Você, criança, eu, Mariana, criança, olha para você agora. Olha para Luana, criança. Olha para Tamires, criança. Olha para você, criança. Você tem culpa da situação onde você nasceu? Na família que você nasceu? Você tem culpa de que talvez os seus pais não te desejaram? Você tem culpa de que talvez o seu pai era um pai agressivo e abusivo? Você tem culpa se talvez os seus pais te abandonaram? Não, essa criança não tinha culpa. O que houve aqui foi uma tomada de decisão precipitada, porém, Deus estava com o menino. Deus está conosco. É óbvio e claro que, de novo, a direção era perfeita. O bebê da promessa deveria vir de Abraão e Sara. Mas aqui existia algo que Deus poderia fazer e foi o que Ele fez e é o que Ele faz conosco hoje. E a primeira coisa que eu quero que você anote sobre os princípios do nosso Pai, e eu quero muito que você anote isso, por favor, porque você vai ler isso e você vai se lembrar. É que a primeira coisa é que o Pai Celestial, e anota em primeira pessoa, porque é para você. O Pai Celestial me dá uma identidade inabalável. Anota isso. O Pai Celestial me dá uma identidade inabalável. A gente vê no verso 10, Sara falando para Abraão: livre-se daquela escrava. Ele jamais será herdeiro como meu filho Isaque. Talvez você ouviu isso na sua vida. Talvez você ouviu na sua vida que você jamais será alguém, jamais será capaz, jamais será digno de herança. Você não presta para nada. Você não tem direito. Quem aqui já ouviu isso? E essas palavras vindas de um pai, elas te machucam tanto. Elas ferem a sua identidade numa profundidade que você vai falar assim: eu não presto para nada. Eu não sirvo para isso. Eu não sou capaz. Mas Deus nos dá uma identidade que nada, absolutamente nada pode ferir. Romanos capítulo 8, verso 14. E olha que lindo. A gente vai ver que através de Jesus, essa identidade ela é inabalável. O texto vai falar: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam um espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos: Abba, Pai. Eu não sei se você está entendendo isso. O próprio Espírito testemunha o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. E o verso 17 fala: se nós somos filhos, somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se de fato
Você lembra o que Sara falou? Ismael, você não é herdeiro. O que Jesus faz para nós ao nos olharmos como Ismaéis? Jesus nos torna cordeiros de Deus, juntamente com Ele. Ele nos dá uma identidade de filhos, filhos que têm direito à herança, filhos que têm uma identidade que não pode ser quebrada, não pode ser afetada. Talvez você viu sua vida toda que você não é capaz. Eu quero te dizer, o Senhor te deu a identidade inabalável que você precisa. Você pode, você merece, você é digno. Ele te deu essa identidade. Sabe por quê? Um pai, quando gera um filho, o que ele passa? DNA. Querendo ou não, ele passa DNA. Deus, no momento onde nós temos acesso a essa filiação através de Jesus, todo o DNA celestial é impregnado em nós. Um DNA celestial. Somos feitos, né? Eu gosto dessa analogia, que é a palavra identidade, ela começa com idem, que é igual. Somos feituras igual a Deus. Dignos de honra, dignos da herança dele. Eu amo Efésios capítulo 1, no verso 3, porque eu precisava disso. Todas as bênçãos espirituais são disponíveis para nós hoje nas regiões celestiais. Ele nos faz dignos, a paternidade dele nos faz dignos. Amém? Glória a Deus. A segunda coisa que o Pai Celestial nos dá é um destino divino. Anota isso. Ele nos dá um destino divino. No verso 14, como a gente leu lá em Gênesis 21, a gente vê algumas palavras interessantes ali. A gente vê Abraão entregando para Agar uma vasilha, uma vasilha de couro cheia de água. Ele coloca, né, o texto vai falar, tendo-os colocado nos ombros de Agar. E depois ela se pôs no caminho e ficou vagando pelo deserto. Quando um pai não é presente, ele coloca sobre a mãe um peso que ela nem teria capacidade de carregar sozinha. Talvez você foi criado como uma mãe solteira. E eu quero agora honrar essas mulheres que criam seus filhos com tanta honra e dignidade sozinhas. Eu não consigo imaginar o peso e a dor de uma mulher criar uma criança sozinha. Eu fico um dia sem o pai da minha filha, eu fico desesperada. É um peso que não fomos feitos para carregar sozinhos. Por isso que o pai e a mãe têm um papel tão importante na vida da criança. Ali a gente vê, infelizmente, Abraão sendo, lembra, imperfeito. Ele era um homem de Deus, um homem escolhido para ser pai de multidões, mas ali houve uma falha. Ele só se livrou, ele só deu um jeito, falou, vai embora. Ele deu para ela, colocou sobre um peso nela, só deu uma vasilha de água. Gente, aquele, com, de novo, todo respeito ao pai de multidões. Mas ele era um homem com tantas posses. Talvez ele poderia ter dado mais. Mas ele só deu uma vasilha de água e falou, se vira. O pai, na posição, né, do cabeça, ele é tão responsável para dar direção na vida da criança. Um destino divino. A gente vê na criação, quando Deus cria o homem, a mulher, Adão e Eva, qual a primeira coisa que Deus fala? Domine! Esse era o propósito de Adão. Liderar. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais terrestres. Deus nos dá um destino divino. A gente vê o texto de Salmos
Isso me toca muito, gente. Porque eu volto nisso. Glória a Deus pelas mulheres que, pela graça divina, conseguem criar crianças sozinhas. Salmos 125:1 fala: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião. Não se pode abalar, mas permanece para sempre. O destino divino, o propósito que Ele nos dá, a direção que, no momento onde você tem um profundo relacionamento com Deus, só Ele vai soprar no seu coração. Talvez o seu pai terreno não pôde fazer isso por você. Te dá os melhores conselhos, te dá as melhores instruções. Mas o seu Deus, o seu Pai Celestial, deseja falar isso ao seu coração, amém? Número 3, o Pai Celestial me dá amor abundante. Amor abundante. O problema é que o nosso padrão de amor é um amor que busca os interesses. O amor que pede algo em troca. Mas Deus nos garante, em 1 João, capítulo 4, verso 18, no amor não há medo. Pelo contrário, o perfeito amor expulsa todo medo. Porque o medo não implica castigo. Porque o medo implica castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Talvez você hoje tenta buscar um relacionamento com Deus, buscar o amor dEle, tentar amá-lo, e você nem tem capacidade para isso, porque você ainda não entendeu que primeiro Ele te amou, Ele te deu capacidade de amar, Ele te deu confiança para você poder amar de verdade. O amor de Deus não é um amor que vai falhar, querido. Eu consigo imaginar, e era uma coisa que eu carregava muito, uma desconfiança com as pessoas. Uma desconfiança em poder abrir o meu coração de fato. Deus não é assim, querido. Nele você pode abrir o seu coração. Nele você pode buscar o amor que de fato vai te preencher. O seu pai terreno, ele tem um papel importante sim, mas o amor que você busca, o vazio que você sente no seu coração, a dor que você sente quando você deita a cabeça no seu travesseiro, não é um ser humano que pode te dar. É só o nosso Deus Pai Celestial. Porque Ele nos amou. E existem dois extremos de pessoas, né? Os que se tornam totalmente dependentes emocionais das pessoas. E aqueles que se tornam como cascas, né? Que você não pode acessar o coração. E os dois extremos, eles não são saudáveis. Mas nós vemos na pessoa de Deus que tanto nos amou. Como João 3,16 nos fala. Deus amou o mundo de tal maneira. Eu não consigo nem imaginar alguém que ama tanto, que entrega o seu filho para poder nos dar acesso. Eu não consigo imaginar entregar minha filha para aqueles que não mereciam. Nós não merecíamos, mas Deus tanto nos amou. Ele nos dá um amor tão abundante, um amor que não tem medo, um amor perfeito, um amor seguro de um pai. Um amor que não vai deixar o abandonar. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Pai Celestial. Quando a paternidade de Deus é tão bem resolvida dentro de nós, nós somos aperfeiçoados nesse amor. E nós podemos caminhar aqui na terra sendo como Ele. Eu estava aqui, e Luana, eu quero falar isso para você. Às vezes a nossa maior dor vai ser o nosso maior propósito. As coisas que mais nos doem, mais nos ferem,
vai ser a forma como Deus vai nos usar para abençoar as pessoas. E talvez as suas dores, o vazio que você carrega, vai ser a forma como você vai ser aperfeiçoado nesse amor, ser curado através do poder de Deus e poder ser uma resposta na vida de outra pessoa. Amém. Sim. Como eu disse para vocês, né, o meu pai faleceu, eu era muito jovem. E antes disso, houve um episódio que eu acho que isso para uma criança te marca muito, né? Meu pai, ele comumente bebia e, enfim, perdi um pouco a linha. E um dia ele veio falar comigo e falou assim, a coisa que eu mais me arrependo em toda a minha vida foi um dia ter pedido para sua mãe tirar você. Né, o que ele quis dizer? Abortar você. Eu tinha 9 anos de idade, eu lembro desse dia perfeitamente. E naquele momento, é como se ele tivesse empregado em mim uma mensagem. Eu não queria você. Por mais querido que ele fosse, imperfeito, com certeza. Mas é como se naquele momento o meu coração virasse... Sabe quando você quebra um copo de vidro muito fino e espalha aquele pó de vidro que você não consegue nem ver? Eu entendi que um dia eu não fui desejada. E isso, gente, trouxe marcas no meu coração que eu fui perceber na vida adulta recentemente. Uma necessidade de aprovação das pessoas, uma necessidade de um preenchimento e principalmente, né, de uma figura masculina no meu casamento, uma dependência emocional que numa fala eu pude ver que eu não estava aperfeiçoada no amor. Então, isso é tão profundo no coração de uma criança, é isso tão grande. E no momento onde a gente passa a se relacionar com Deus, e eu quero fechar com isso, que é o nosso último ponto sobre isso, a gente pode perceber que Deus nos dá algo que ninguém pode nos dar, que é uma provisão perpétua. A provisão que nós precisamos. Hoje, se você veio até aqui, significa que você precisa ser provido em algo. Existe uma provisão de Deus que só Ele pode te dar. Vai para Mateus 7:7 comigo e a gente está quase encerrando. O texto fala: peçam e será dado a vocês. Busquem e vocês encontrarão. Batam e a porta será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E aquele que bate a porta, será aberta. Qual homem no meio de vocês, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais, fala assim, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas ao que lhes pedirem. Nós precisamos, gente. Nós temos acesso. Nós podemos desfrutar de uma presença palpável. Nós podemos desfrutar de uma provisão perpétua de Deus. Todas as faltas, todas as marcas, toda necessidade espiritual, emocional, nós podemos achar em Deus. Fica de pé no seu lugar.